Ok, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Meditalk, o nosso evento da Media Arbitragem, hoje recebendo o autor do livro O Pequeno Mediador, um diálogo entre Luiz Alberto Guará, né, e Antoine de Saint-Exupéry. Não sei se me perdoem o meu francês, eu treinei para falar, mas não sei se está adequado. Enfim, muito obrigada a todos pela presença. É um prazer enorme estar nesse momento aqui com esse bate-papo leve, descontraído, bastante informativo, com o Ivair, o autor do livro, e a Fernanda. Eu vou fazer a leitura dos seus currículos resumidos e depois a gente já vai partir para aquela parte gostosa de abrir o diálogo e eles podem se apresentar por eles mesmos, né? Eu tenho aqui o currículo do Ivair, só um momentinho, porque a nossa conexão não está muito boa, mas, enfim, também não quero me delongar, eu vou fazer o seguinte, vou inverter aqui. Ivair, por gentileza, apresente-se com as suas palavras, então a gente segue. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Bianca. Eu sou o Ivair, parece redundante dizer isso, mas é muito gostoso nós nos apresentarmos com o nosso próprio nome, né? Ivair Fernandes Rastirola. Eu sou natural de uma cidade chamada Videira, no interior de Santa Catarina, na região meio-oeste, e eu tenho graduação inicialmente em administração de empresas, e após essa graduação eu realizei 2 especializações, uma em gestão de pessoas, gestão e desenvolvimento de pessoas nas organizações, e a outra em gestão pública. E sou servidor público, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sou analista administrativo e, em razão da minha atividade profissional, eu cursei a graduação em Direito. E cursando a graduação em Direito, eu conheci os métodos adequados de solução de conflitos e já durante a graduação eu iniciei uma especialização em sistema de justiça, mediação, conciliação e justiça restaurativa. Que, apesar da correria que foi fazer uma graduação e uma especialização ao mesmo tempo e pegando ainda o contexto da pandemia que foi nessa situação, foi muito proveitoso e foi muito enriquecedor. E também tenho uma especialização em ciências criminais. Como eu sou um ser humano inquieto, eu atualmente estou fazendo outra especialização em direito previdenciário em razão das atividades que eu estou exercendo profissionalmente junto ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Mas, como bom inquieto que sou, já tenho outros planos para o futuro de seguir aí para um mestrado nessa linha de pesquisa da cultura do consenso. Resumidamente, não tão resumidamente, mas esse é o Ivair. Que maravilha. Bem-vindo, Ivair Fernandes Rastirola. Temos aqui também a querida, quem não conhece, a querida Fernanda Gadotti, né? Especialista em família e sucessões, capacitada em práticas colaborativas pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, vice-coordenadora dos financeiros colaborativos do BPC, vice-presidente da Comissão de Análise Econômica do Direito da OAB Santa Catarina. Fernanda Gadotti, prazer estar aqui hoje contigo. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite e principalmente para estar aqui participando de um momento que é tão especial para mim. Se tem algo que eu descobri e que realmente me traz alegria é poder conectar os autores, as suas obras, às pessoas que estão buscando um caminho, seja da conciliação, da mediação, da negociação em sentido amplo, e isso me faz muito feliz, isso me completa demais. E hoje, até para te apresentar aqui, temos pessoas, né, do Brasil todo. Vamos começar aqui. Bianca, então, está em Salvador. A Gi está em Ibiúna. Temos a Raquel e a Aline, que estão no Rio de Janeiro. A Franciele, que está aqui em São José. Clarice, também aqui da região. E deixa eu ver quem mais que eu conheço. A Fernanda Vencato, aqui também, de São José. A Fê, também do Rio de Janeiro.
temos um mix bem interessante de pessoas conectadas por um propósito comum. E se tem algo que para mim faz sentido, é poder dar voz e vez às pessoas para elas poderem te conhecer. Eu acabei conhecendo o Ivair através do livro. Então, não é que eu já tinha um contato com o Ivair antes, a gente apenas se acompanhava de uma forma ou de outra, mas a nossa conexão surgiu a partir do livro. E, sem dúvida alguma, o que ele vai trazer hoje para vocês é aquilo que ele vem trabalhando e o que ele conectou de ideias diferentes. E aí, antes dele falar, eu até vou fazer uma breve apresentação. Então, agora a Gi também vai apresentar o trabalho da Medi, para a gente poder também iniciar. E, na sequência, eu falo um pouquinho e o Ivair vai ter toda a palavra. Contem com a gente ao longo desse percurso todo. Saibam que, se vocês precisarem, quiserem tirar dúvidas, seja em relação ao próprio Vará, vocês podem contar comigo, podem contar com o Ivair, seja para a questão das obras, né? Se eventualmente tiverem interesse, ofício do mediador, Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, agora a EMAIS tem os livros também para venda. E aí, então, contem com a gente nesse percurso, tá? Então, agradeço demais e vamos seguir juntos. Muito bem, obrigada, Fernanda. Gisele Elias. Só para agradecer a todos, acho que todo mundo já conhece um pouquinho da Medi Arbitragem, é uma câmara de soluções de conflitos, e agradecê-los também por estarem aqui conosco. A Fernanda e a Bianca são pessoas muito queridas, e seja muito bem-vindo a este time, nesta partilha, que é o intuito desse nosso projeto, e a todos que estão aqui, a Ilza, minha querida companheira de Sejusc, a Raquel, a Karine, todos. Ficaria uma lista imensa aqui para agradecer todos individualmente, mas por estarem aqui conosco, que tenhamos um ótimo bate-papo. Muito obrigada, Gi. Ivair, nós vamos passar a palavra para você agora e eu tenho uma leve provocação para te fazer. É o seguinte, a mediação como cultura. No seu livro você coloca essa visão, nós aqui também partilhamos dessa ideia de que ela vai muito além do consenso, não é sobre o acordo, né? Então, essa conexão que você já estabeleceu de cara, a cultura da mediação é algo que nos enche os olhinhos de felicidade e queríamos ouvir um pouquinho de você e aí desenvolva, por gentileza, como seu coração mandar nesse sentido, fazendo essa ponte, né, até chegar ao Ará, né, ao Arate, e em seguida a obra O Pequeno Príncipe, que esse ano completa 80 anos de existência, né? Então, Ivair, por gentileza, é uma honra te ouvir, você tem a palavra. Bianca, eu vou primeiro pedir, apenas para que a Gi apresente quem faz parte da Medi, até para a gente poder iniciar com um ponto comum, que é o ponto que conecta a Medi a nós que estamos aqui hoje. Na sequência, eu vou fazer uma abertura bem breve sobre o livro, até para trazer algumas considerações, tanto da mediação quanto do Vará. E aí, na sequência, então, o Ivair. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. E, por favor, apresente quem compõe aí a Medi, para que quem, inclusive, não conhece, possa conhecer. Se quiser colocar também o arroba da Medi, o arroba de vocês, por favor, fica super à vontade. Vou colocar isso aqui no chat para nós. Obrigada, Fernanda, mas vamos lá. Estamos em muitos membros aqui que compõem a Medi, né? Como eu bem disse, Medi é uma câmara que administra conflitos. Então, temos aí um corpo de muitos profissionais, desde advogados plantonistas, mediadores, consultores, e estamos aqui entre muitos deles. Numa base e de todos estarem sempre muito juntos, eu, a Karine e a Bianca, no administrativo direto, a Fê como nossa também consultora, parceira, amiga, enfim, a Aline, a Raquel. Gente, eu vou ter que falar a lista inteira, Fernanda. Tá todo mundo aqui. O Ivair ainda não conhece. Todo mundo, gente, eu tenho que abrir a lista aqui. Tem um monte de gente que está com a câmera fechada. Vamos lá. Mas estamos todos aqui, diretamente dentro do corpo administrativo. Sou eu, a Karine e a Bianca, e alguns de nossos consultores também estão aqui no chat. Vou colocar as informações aqui para vocês. Maravilha. E essa conexão ela é importante porque quando a gente traz quem a gente é, ou da onde a gente veio, ou aquilo que a gente gosta, tudo inicia com outro patamar. Então,
realmente, quando a gente fala sobre encontrar pontos comuns, eu acredito que é fundamental quando a gente está se apresentando ou trazendo algo diferente. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas como assim conectar áreas diferentes dessa forma ou desse jeito? Primeira coisa que eu gostaria de falar do livro, e sem dúvida já falei para o Ivair, quem me acompanha também já mencionei isso, o que o livro, e aí eu até vou demonstrar o livro aqui para vocês, para quem ainda não conheceu. Além dele ser lindo, a capa é maravilhosa, os detalhes aqui na página, que tem aqui, gente, maravilhoso, um cuidado extremo da Laura. O que eu gostaria de trazer para vocês para a gente iniciar a nossa discussão? Na verdade, quando a gente pensa em conectar áreas diferentes, o grande desafio é quais pessoas conseguem fazer isso? E quais pessoas conseguem fazer isso de uma maneira tão suave e tão repleta de significado? Nem sempre isso é fácil e nem sempre as pessoas conseguem, diferente do Ivair. O Ivair, ele conseguiu trazer isso de uma maneira extremamente leve, extremamente agradável. E para quem ainda não conhece Vará, o que eu posso dizer para vocês? Pessoal, a leitura de Vará não é uma leitura fluida. Não é algo que simplesmente em uma tarde você consegue ler. O ideal é que você vá digerindo aquilo que ele propõe. E quando a gente começa a estudar Vará pela obra do Ivair, o que eu percebo? Que ele consegue sistematizar o pensamento para quem precisar e quiser, né, eventualmente conhecer melhor o Vará, poder se aprofundar. E algumas pessoas podem pensar, poxa, mas eu não vou começar pelo autor raiz, o autor que deu origem? Olha, algumas vezes, se iniciar pelo Vará, pode ser que você encontre um obstáculo e pense, poxa, talvez eu não entenda exatamente o que ele está falando, não estou acompanhando o raciocínio. E o Ivair, o que ele trouxe no começo do livro, é justamente a sistematização do pensamento de Vará. E entender o que Vará disse, nós temos que ter clareza de que é algo inicialmente mais filosófico. O Vará não tem uma linha em que existe um passo a passo da mediação. O que ele traz é que a mediação é muito mais um estilo de vida, uma forma de verificar a mediação como ecológica na vida das pessoas, de uma maneira de transformar aquilo que as pessoas veem antes e depois de uma mediação. O objetivo para Vará é do acordo? Não. O objetivo é da transformação através do sentimento. Agora, é extremamente filosófico, talvez até idealista. E isso é importante que a gente perceba, porque quando ele fala sobre o desenvolvimento de cidadania ou sobre a possibilidade dos direitos serem contemplados nessa construção, nós temos que perceber que algumas vezes os desafios eles se impõem na prática. Na ideia, Vará realmente ele é grandioso, porque ele apresenta a sua estrutura trazendo, olha, que tal a gente falar de sentimento? Que tal a gente construir com a diferença com o outro algo novo? E aí a gente começa a perceber os desafios na vida real. E como Vará, ele realmente trabalhou em outro campo, nós temos que saber fazer essas diferenciações, não para dizer que um se contrapõe ao outro, mas para saber o que a gente pode utilizar da essência e do pensamento dele. E aí uma coisa que eu posso dizer para vocês, e que eu e o Ivair a gente tem em comum, é conhecer pessoas que conheceram Vará. Isso faz diferença. E faz diferença porque quando a gente lê, sim, a gente se conecta com a pessoa, mas quando a gente ouve outras pessoas falando, o acompanhamento do raciocínio ele é diferenciado. E a Juliana Goulart, que é uma das professoras em comum, minha e dele, e a Jéssica Gonçalves, puderam trazer esse conhecimento para a gente de uma maneira em que realmente a gente pôde entender quem é Vará no mundo. E quem é Vará no mundo e como a gente vai utilizar os conhecimentos de Vará é que vai fazer sentido em relação a todo o nosso conhecimento. Todos aqui buscam e gostam do consenso, mas é importante a gente perceber as diversas linhas que trabalham com a possibilidade de transformação de conflito, para a gente verificar aquela que faz mais sentido dentro da nossa realidade, até porque a autenticidade ela é muito disso. Mais do que trazer aquilo que outra pessoa trouxe, é trazer quem somos nessa história. Então, o que o Ivair traz, conectando direito e literatura, é uma perspectiva que diz respeito à forma dele ver o mundo. E a forma dele ver o mundo, conectando as áreas, tem até uma fala do livro, que é super interessante, que não se compreende o direito sem uma narrativa fática, e não se compreende um fato juridicamente relevante sem a percepção do ordenamento jurídico vigente. E essa frase foi de Paulo Filho e de Cláudio Melim, e quando a gente percebe que dá para sim para a gente conectar direito e literatura, como o próprio Ivair escreve,
A leitura é fundamental para se ter acesso ao conhecimento. É através da leitura que se conhecem os códigos, as obras doutrinárias do direito, as jurisprudências e os posicionamentos dos tribunais. Mas é ainda através da literatura que se exercita o pensamento, se desenvolve o raciocínio e se aprende a fazer inferências e correlações. Toda vez que a gente pensa em conectar áreas diferentes, nós temos que entender o porquê daquilo e, principalmente, a possibilidade disso. Não ficarmos apenas única e exclusivamente focados na área jurídica, mas sim pensar num olhar mais amplo. Vará não gostava do conceito de interdisciplinaridade e transdisciplinariedade, mas ele fala sobre mediação de saberes. Mediar saberes é esse conceito em que você passa a conectar áreas diferentes. Ele era um super estudioso de diversas áreas, inclusive, e é o que o Ivair fez no livro. Então, queria fazer essa abertura inicial para trazer o quanto o livro me sensibilizou, o quanto para mim é um prazer estar aqui podendo iniciar a fala do Ivair e trazer para vocês, então, que o Ivair agora vai apresentar a obra. Na sequência, a gente vai trazer alguns pontos importantes da obra para na sequência e ao longo também, se vocês tiverem perguntas, fiquem super à vontade. Excelente noite para todos vocês. Perfeito, Fernanda. Muito obrigada. Muito obrigada por essa explicação, por essa conexão. É justamente esse o ponto, que vocês já estão todos ambientados graças a essa explicação maravilhosa da Fernanda. E a minha pergunta para o Ivair foi justamente essa, a questão da mediação dos saberes e o ponto específico da mediação como cultura. Então, Ivair, meu querido, fique à vontade. Obrigado, Bianca. Obrigado, Fernanda. Fazendo um pequeno parênteses antes de iniciar, para mim, essas palavras da Fernanda são muito importantes, porque foi como eu falei para ela, nós nos conhecemos pessoalmente e criamos uma conexão após o livro. E a Fernanda me fez perceber o valor daquilo que eu produzi de uma forma que nem eu estava percebendo. Então, esse momento, eu ouvir essas palavras dela é algo muito importante para mim. Sobre a questão da mediação dos saberes e da mediação como cultura, tá? Para poder chegar nesse ponto, que é filosófico, a pesquisa foi sobre Vará, eu preciso divagar um pouquinho, fazer uma breve divagação, que vai lá para o meu primeiro ano da graduação em Direito. Tá? Foi 2017, não faz tanto tempo assim, é bem recente. E quando eu ingressei na graduação, um propósito que eu tive para mim foi, eu vou fazer essa graduação em função do meu trabalho, em função do Tribunal de Justiça, mas eu não precisava fazer essa graduação. A formação em administração, para mim, já era suficiente para o cargo que eu exerço, que é de analista administrativo. Então, eu também não vou fazer por fazer, só para dizer, legal, eu também tenho graduação em Direito. Eu quero ver o que vem para mim disso. Ao ingressar na graduação, na universidade, que foi a Unisul, eu descobri que tinha um grupo de pesquisa em Direito. E logo que eu descobri, eu fui atrás do professor coordenador para ingressar nesse grupo. Isso ainda no ano de 2017, já no segundo semestre. E por que isso? E esse é o ponto importante de onde eu consegui chegar em Vará e na mediação enquanto cultura, na cultura do consenso. A coordenadora dos cursos de Direito da universidade para todos os campi era, à época, a professora Dilsa Mondardo. Eu não sei quem de vocês já ouviu falar da professora Dilsa Mondardo, mas assim como eu e a Fernanda temos conexões com o Vará de pessoas que foram alunos do Vará, como a Juliana Goulart, né? Por coincidência, a minha atual chefe assistiu uma palestra de Vará na UFSC quando ela era acadêmica. A professora Dilsa Mondardo, ela trabalhou com Vará. Ela datilografava os escritos do Vará. E ela não era só coordenadora, como ela era uma grande apoiadora do grupo de pesquisa. E no encerramento daquele ano, ela levou diversos livros para sortear
para os participantes do grupo. E diversos livros de vários autores, a gente fazia pesquisa em muitas áreas, e o livro que ela sorteou para mim foi Semiótica Ecológica e Derecho, do Vará. Foi o meu primeiro contato com o Vará, antes de ter contato com os métodos adequados de solução de conflitos. E aí a gente vem... Aí, óbvio, vieram depois as disciplinas onde a gente teve contato com mediação, com conciliação, com arbitragem, nas disciplinas de direito penal, algumas ideias com algumas professoras sobre a justiça restaurativa, mas o conceito de ecologia que vem de Vará é algo muito instigante. Porque a gente ouve a palavra ecologia e nós pensamos na natureza. Na natureza enquanto natureza, enquanto meio ambiente, enquanto plantas, enquanto rios, enquanto animais. E a visão ecológica que o Vará traz é aquilo que nós podemos entender como a visão de sistema, a visão de conjunto, a visão das interconexões que todos nós temos, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, mesmo que nós não nos conheçamos, nossas ações, nossas palavras, de alguma maneira, elas têm potencial e elas impactam, sim, pessoas que nem fazem ideia da nossa existência e das quais nós não fazemos ideia que existem até um determinado momento. Então, essa visão de ecologia que Vará traz, essa visão de todo, de conjunto, de interconexões, de interdependência, ela é muito instigante, foi muito cativante para mim. A partir disso, continuo lendo Vará, aí nós estudamos no grupo de pesquisa a Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, que também é uma obra fantástica do Vará. Prosseguimos com os estudos, como falei, tivemos as disciplinas que tratavam dos métodos adequados, a pós-graduação e especialização dentro dessa área, e eu sempre buscando uma conexão com Vará, que foi amor à primeira vista, isso eu não tenho como negar. Pela obra de Vará, pelo ensino dele, foi amor à primeira vista. Vem aquela pontinha de arrependimento. Por que eu não mudei para Florianópolis ainda no início dos anos 2000? E por que eu não fiz direito naquele período para conhecer esse homem pessoalmente? Eu não conheci. Quando eu mudei para cá, ele já tinha, inclusive, falecido. Então, sempre fazendo, por causa dessa paixão, desse apaixonamento, sempre fazendo essa conexão entre o que eu lia e também já pensando no que eu faria para o meu TCC da graduação. Algumas palavras do professor coordenador do grupo de pesquisa foram assim: quando vocês forem pensar no tema para o TCC de vocês, ele falando para nós que fazemos parte do grupo, vocês que estão aqui no grupo, vocês que são pesquisadores, vocês que têm perfil de pesquisar, que gostam de ir a fundo das coisas, respondam sempre duas perguntas. Esse tema me apaixona? Me instiga? E a segunda pergunta, eu consigo com esse tema prosseguir na minha vida acadêmica, em um mestrado, em um doutorado, em um pós-doutorado? E a mente fervilhando de ideias e pensando, eu quero pesquisar sobre... Tinha uma dúvida entre a mediação e a justiça restaurativa. Porque as duas, para mim, são apaixonantes. Muito apaixonantes. A dúvida entre as duas e o que eu quero fazer. Como é que eu vou fazer, o que eu vou escrever a esse respeito. Um dia, a Fernanda citou agora há pouco que as obras do Vará estão voltando a ser editadas pela Emais Editora. À época, a sede da Emais Editora era na Avenida Hercílio Luz, em Florianópolis. Para quem conhece Florianópolis,
Fernanda, o Fernando que está aqui, a Franciele, que eu vi antes, a Clarice, a Fernanda Vencato, são pessoas que eu conheço pessoalmente também, isso me deixa muito feliz de vê-los aqui. Eu fui até a loja e comprei alguns livros. E voltando, estava me dirigindo ao meu trabalho, ainda tinha um tempo, eu parei na Praça 15 de Novembro, sentei em um dos banquinhos, puxei um dos livros, sabe aquela coisa, acaso? Vou começar a dar uma olhada, já sabia quais eram os livros, óbvio, mas vou começar a dar uma olhada em algum deles. Puxei um livro, o título do livro, Direito, Fraternidade e Literatura. Aí dá aquele estalo. Caramba, é isso. É isso. Vará não pesquisava só sobre mediação, Vará pesquisava sobre o ensino do direito. Vará foi um dos precursores do movimento Direito e Literatura no Brasil. É isso. É mediação e é literatura. Como? Não sei. Isso era final de 2018. Final do segundo ano da graduação, eu já estava maquinando como seria o meu TCC. Mas decidi que seria sobre isso, que seria sobre a mediação e que seria alguma conexão entre a mediação e a literatura. Então, vamos aprofundar os conhecimentos em mediação, vamos aprofundar os conhecimentos nas conexões direito e literatura e vamos aprofundar os conhecimentos em Vará. Eu não posso querer fazer vocês acreditarem que em um ano eu já tinha lido tudo sobre Vará. Na verdade, eu ainda tenho muita coisa sobre ele para ler ainda, porque a obra dele é vasta, é riquíssima em várias áreas. E prosseguindo e voltando para a questão da visão ecológica, do conceito de ecologia, Ivair, eu até quero, antes de você voltar essa questão da ecologia, já que me surgiu aqui algo bem importante para a gente trazer, como escrever algo eterniza aquilo que a gente pensa e como isso consegue conectar pessoas que sequer conheceram ele. Então, o interessante é que, no meu caso, eu também não conheci Vará, assim como o Ivair, e escrever é uma forma de permanecer vivo. E aí tem uma outra coisa, quando a gente fala da mediação, a mediação ela é interconectada com o não saber. Então, quando você disse, eu li, sabia que era isso, mas eu não sabia exatamente o que fazer, na verdade, o processo de mediação ele é um não saber. Se você já sabe, você não está transformando, você não está mediando. Então, o interessante desse teu processo de descoberta, e eu realmente também estou passando a ouvir, entender como foi o teu caminho hoje, é de perceber que a mediação ela fez parte, na verdade, até da tua própria trajetória. E encontrar, por exemplo, em pessoas que você não conheceu pessoalmente, mas que se eternizaram através dos livros. Até fica um convite para quem nunca teve vontade de escrever, para passar a perceber os autores dessa forma, porque a gente percebe que o nosso legado e aquilo que a gente deixa pode perpassar aquilo que a gente viveu, né? Isso realmente é incrível, é maravilhoso. E não só ele, quando a gente pensa em outros autores também, que a gente carrega com a gente, ou mesmo que a gente sequer conviveu no mesmo tempo, né? Então, por exemplo, Diário de Anne Frank, por exemplo, para quem já leu, e aí a gente começa a perceber como essas pessoas estão vivas ainda dentro de nós. Então, siga aí com a ecologia. Não quis deixar de abordar. Obrigado, Fernanda. Então, aí retomando para a questão da visão ecológica do Vará e aprofundando as leituras em Vará, é que me surgiu essa compreensão através do que no ofício do mediador ele nos apresenta como a terapia do reencontro mediado, a mediação como terapia. A terapia do reencontro mediado, ou quando ele usa um termo mais, para mim é um termo transgressor. É a terapia do amor mediado. Porque falar em amor é transgredir. Nós temos no nosso ideário esse conceito do amor romântico, o amor entre casais, o amor, mas a gente confunde o apaixonamento com o amor. Então, quando se fala em amor, é transgressor porque você trazer essa potência, essa força que é o amor. E aqui nós podemos fazer uma conexão com a Bell Hooks, que nos apresenta o amor como uma atitude.
o amor como um compromisso, um amor como uma responsabilidade para com o outro, e não como o eu gosto de você. O amor vai além do eu gosto de você. Então, Vará apresentando a terapia do reencontro mediado, a terapia do amor mediado, e também trazendo no ofício do mediador a ideia da mediação, que o foco para ele não é o acordo, não é transformar as relações para que as pessoas consigam se reconectar, consigam aparar as arestas, e isso não significa voltar ao status anterior, até porque o status anterior foi o que chegou ao ponto do conflito que houve a dissolução, mas transformar aquilo dali para frente, onde numa relação onde possa haver amor, amor no sentido de respeito, amor no sentido de compromisso, de afeto, de responsabilidade com o outro, mesmo que essa responsabilidade signifique isso, ok, estamos nos acertando, estamos nos ajeitando, vamos definir os termos, e definimos isso, cumprimos isso, e cada um segue o seu caminho, mantendo aquele respeito que deve existir. Vará traz isso, então ele apresenta essa proposta, e aí eu comecei a ver que realmente há uma diferença entre a percepção da mediação como um meio de desafogar a quantidade de processos judiciais. Para muitas pessoas, a mediação é vista dessa maneira. Não entro aqui no conceito de certo ou errado. É uma visão que se tem. Uma visão que se tem de desafogar a quantidade de processos judiciais. Outra visão de agilizar o processo judicial, também é uma forma de desafogar, mas o desafogar significa reduzir o quantitativo, o agilizar significa tornar mais rápido. Também não entro na conceituação de dizer estão certos ou errados, é a escolha que se olha para a mediação a partir desse ponto de vista. A mediação como uma forma de resolver o conflito, de chegar ao acordo sem precisar ir ao judiciário, mas ainda são todas formas de solucionar aquele conflito que apareceu ele por ele, de uma forma pontual. Tem sua validade, tem sua utilidade, e é muito bom que tenha quem faça essas propostas, porque a proposta de transformação que a gente encontra em Vará, ela é muito grande, ela é muito profunda, ela é muito radical, para nós termos a ilusão de que é simplesmente não todos estão errados, é essa visão que está correta e todo mundo tem que adotar e se basear a partir dela de agora em diante. Não vai dar certo. Porque existe uma questão de preparo social, necessidade de preparo social para chegarmos a esses momentos, a esses pontos. E aí, todas as outras formas de encararmos a mediação que existe, e aí chega a Vará. É uma forma das pessoas se reencontrarem, de eu reconhecer o outro no espaço dele, de eu aceitar o outro no meu espaço, e de eu apresentar o meu espaço para o outro e permitir que ele aceite o meu espaço no espaço dele, sem que nós tentemos nos anular, sem que eu tente transformá-lo em mim e sem que ele tente me transformar nele. Te reconheço, aceito o teu espaço, recebo o teu espaço no meu. Me conheces, reconheces meu espaço, aceita o meu espaço dele, mas o meu espaço continua sendo o meu, o teu espaço continua sendo o teu, e nós vamos conviver de forma harmônica. Isso foi o que levou a um conflito, achamos o ponto em comum que soluciona o conflito, e de agora para frente nós vamos caminhar de forma harmônica com esse conhecimento. E a partir desse conhecimento, nós conseguimos ter elementos de conhecimentos jurídicos, se for necessário, de conhecimentos humanísticos, de conhecimentos um do outro, para que com essa transformação que tivemos agora, em próximos conflitos que surjam. Eu estou usando bastante a palavra conflito, fazendo um parênteses, gente, porque eu gosto de usar dois termos diferentes, o conflito e o confronto. Para mim, Ivair,
O conflito, ele é natural e inerente a todas as relações humanas. O confronto é quando o conflito se torna um desrespeito. Ao invés de buscar uma solução de comum acordo, passa-se para agressão verbal, psicológica, física, econômica, social, de qualquer área que ela exista. Então, surgiram conflitos de agora para frente, nós vamos conseguir resolver por nós. Nós não precisaremos recorrer a alguém. Sim, existem situações que precisaremos, mas nós temos condições de gerenciar a nossa vida, as nossas relações. E a partir do momento que nós conseguimos gerenciar as nossas vidas, as nossas relações, nós conseguimos contaminar, no sentido positivo, as pessoas que convivem conosco. E nós conseguimos contaminá-las positivamente pelo nosso exemplo. Nós conseguimos espalhar essa ideia de conseguir chegar nesse ponto. Nós conseguimos passar esse tipo de conhecimento para aqueles que de nós descendem. Então, esse, para mim, a partir da leitura da obra, e a obra que me criou essa visão, me criou essa ideia, foi o ofício do mediador. Tá? Essa, para mim, é a visão da mediação como cultura, da cultura do consenso. Esse processo, que é um processo transgressor, é um processo transformador, mas é um processo que ainda é o início de um embrião. Eu penso que ele ainda não seja nenhum embrião. Pelos aspectos sociais que nós vivemos, e não estou falando em termos de Brasil, estou falando em termos de mundo, pela construção da sociedade como ela foi até agora, mas voltando para a sociedade brasileira, por essa cultura que nós temos de querer repassar para um terceiro que decida sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas causas, sobre os nossos conflitos, que é isso que torna a judicialização tão grande. Eu preciso que um terceiro decida por mim. E a gente não faz isso consciente. É cultural. Está arraigado em nós. Até porque quando é um terceiro que decide, se ele decide do jeito que eu quero, eu estou feliz. Se ele não decide, eu tenho como culpar que não deu certo. Não foi porque eu não estava com a melhor ideia, é porque fulano ou fulana não concordou comigo. A gente continua podendo terceirizar a responsabilidade. Então, eu digo que essa ideia de mediação como cultura, de mediação como um consenso, é o princípio de um embrião, porque ela é uma ideia muito transformadora e ela precisa de uma emancipação do ser humano e de um crescimento do respeito um pelo outro, do crescimento desse amor que Vará nos trazia, desse amor que segue na linha que Bell Hooks apresenta, de crescimento, de desenvolvimento desse amor como uma prática de vida. Eu penso que a gente tem potencial para fazer isso no futuro. E penso que o legado de Vará é uma excelente fonte para que nós consigamos ir aos pouquinhos implantando, fazendo com que esse princípio de embrião se torne um embrião, que esse embriãozinho vire uma sementinha, que essa sementinha comece a crescer. Então, Uau. O meu conceito de mediação como cultura tem essa construção. Uau! Nossa, Fernanda com os olhinhos brilhando. Eu estava Gente. justamente pensando o seguinte, né? E Vará, no livro Ofício do Mediador, ele traz um termo que é de outro autor, que é jurisconstrução. Muitas vezes a gente escuta falar da jurisdição, que então alguém diz aquilo que deve ser feito, que é diferente de construir um direito. E é interessante a gente retomar esse conceito para a gente perceber que há possibilidade das pessoas construírem, que isso tem um caráter emancipatório, que sem dúvida alguma isso pode estimular a autonomia e também garantir, sem dúvida alguma, direitos, o que estimula a cidadania, ao mesmo tempo em que nós temos que perceber os limites na prática daquilo que acontece. Então, por exemplo, quando a gente traz isso como uma solução, é importante esse contraponto do Ivair para a gente perceber, mas que sociedade a gente está falando? Porque algumas vezes as soluções que desde já se parecem mais interessantes podem não ser aplicáveis tal como pensada, mas o que dá para fazer desde já com aquilo que é proposto?
que eu acho que quando o Ivair, e agora chegou exatamente no ponto que ele vai conectar com a obra, ele traz algo que conecta a vida real, a gente começa a perceber, tá? Então, eu sei o final da história? Não, talvez eu não saiba, mas eu sei qual é o próximo passo. E qual que é o próximo passo? A gente verificar na conduta em obras ou na nossa própria conduta enquanto mediador, mediadora, enquanto advogado, advogada, ou mesmo enquanto mediandos, para perceber exatamente o que eu posso fazer com aquilo que Vará trouxe como possibilidade. E, sem dúvida, jurisconstrução é um termo que ele utilizou também no ofício mediador, o termo não é dele, mas ele utilizou, para a gente realmente refletir sobre como é importante a gente trazer reflexões e, principalmente, trazer quem somos na história para a gente poder reverberar aquilo que o autor trouxe. E aí é isso que vai trazer agora, né? A conexão. Uau. E aí alguns pontos sobre na verdade, sobre aquilo que é a mediação, sobre quais são os atributos, né, que ele vai trabalhar agora com a gente. Aí, Bianca, se quiser fazer, talvez, ou algumas perguntas, ou trazer aqueles 2 pontos que você gostaria. Sim. Eu queria trazê-los para esse ambiente. Então, Ivaí, se você me permite, eu vou ler um trecho aqui do seu livro, e aí te passo a palavra. Livro de criança? Com certeza. Livro de adulto também, pois todo homem traz dentro de si o menino que foi. Como explicar a adoção deste livro por povos tão variados? Acredito que já sabem do que eu estou falando, né, pessoal? Em tantos países de todos os continentes. Como explicar que ele seja lido sempre por tantos milhões e milhões de pessoas? Como explicar a atualidade deste livro traduzido em 80 línguas diferentes? Como compreender que uma história aparentemente tão ingênua seja comovente para tantas pessoas? O Pequeno Príncipe devolve a cada um o mistério da infância. De repente, retornam os sonhos. Reaparece a lembrança de questionamentos, desvelam-se incoerências acomodadas, quase já imperceptíveis na pressa do dia a dia. Voltam ao coração escondidas recordações. O reencontro, o homem menino. Eu estou absolutamente toda arrepiada. E vai o reencontro do homem e do menino. Vará fala, né, da terapia desse amor que se reencontra. Você já trouxe do afeto. E aí queria voltar naquele ponto onde você ainda não tinha concluído o seu curso, estava pensando o que eu vou escrever no meu TCC. E aí, o Pequeno Príncipe, né? Essa ponte do direito e da literatura vem para você como um insight, né? Uma inspiração. Então, por favor. Obrigado novamente, Fernanda. Obrigado novamente, Bianca. Me permite, Bianca, fazer uma pequena consideração antes de prosseguir com a tua provocação. Mas eu gosto de lembrar, e é importantíssimo lembrar, porque quem lê Vará, simplesmente por ler o Vará buscando o que ele fala da mediação sem compreender as conexões que o Vará tem com o mundo do direito, pode pensar que ele faz uma proposta de mediação ao arrepio da nossa legislação. Tá? Ao arrepio que mesmo o que eu falei antes é importante, é um sonho, é um desejo de que isso aconteça, essa mediação como cultura, mas nós nunca podemos esquecer que nós somos uma sociedade, nós somos um corpo social que é regido por um determinado conjunto de regras. E mesmo que entre eu e o outro, que estamos nos reconectando com aquela aceitação de espaço, nada daquilo que a gente vai construir dali para frente, acordar dali para frente, pode, mesmo que seja de acordo com os outros, ferir determinados direitos, determinadas situações jurídicas. E até tem um trecho do livro onde eu escrevi o seguinte: mesmo com a manutenção do enfoque jurídico na conceituação da mediação varatiana, é necessária a abertura de visão às demais áreas do saber que contribuem para a formação dessa escola de mediação.
Vará, como um visionário e apaixonado por aquilo que se propunha e dedicava a estudar, trouxe uma mediação de saberes para o campo da mediação de conflitos, quando introduziu aos aspectos jurídicos a conceituação da mediação como uma terapia do reencontro. Então, eu gostaria de deixar essa ressalva, que a proposta da terapia do reencontro, a proposta da terapia do amor mediado, do Vará, não foi fazer algo fora do direito, fora da legislação, fora da garantia daquilo que nós mais prezamos, que é a segurança na nossa sociedade. Vará trouxe a humanização para dentro dos aspectos jurídicos que estavam tratando apenas como fechou o acordo, estão felizes? Tchau. Não, isso vai além, são relações que vão além. Tá? Esse parênteses, obrigado por me permitir fazê-lo, sobre o reencontro, o homem-menino. Como eu cheguei ao Pequeno Príncipe? Foi naquela manhã, sentado na Praça 15 de Novembro, em Florianópolis, lendo o livro Direito, Literatura e Fraternidade. Fraternidade... Não, é Literatura, Direito e Fraternidade. Isso. Perdão, gente. Fraternidade... não... Literatura, Direito e Fraternidade. Não aparece por conta das minhas configurações da câmera do Teams, me perdoem. Nesse livro, tem um artigo que fala da importância da escuta de crianças em processos de direito de família que as envolvam. Não é um artigo que fale especificamente sobre a mediação. Ele fala sobre o direito de família, sobre as causas em que os direitos das crianças estão envolvidos e a importância da escuta dessas crianças, de dar voz a elas durante o processo. E esse artigo busca inspiração também em O Pequeno Príncipe. E eu lendo esse artigo, deu aquele estalo, gente, O Pequeno Príncipe. Eu li O Pequeno Príncipe a primeira vez na minha vida quando eu tinha 6 anos de idade. O que uma criança de 6 anos de idade consegue entender, compreender do Pequeno Príncipe? É uma história bonitinha, é uma história bacana, mas ela é uma história bonitinha para crianças. E para mim, essa é a magia do Pequeno Príncipe. Uma criança de 6 anos consegue ler e tirar uma conclusão de uma história bonita, de um aviador que encontrou um menino e que um salvou a vida do outro e que deixaram alguns conceitos um para o outro e que o que mais bate é tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu tenho essa tatuagem nas costas, você acredita? Que legal! E em francês ainda, porque ela faz muito sentido mesmo. De quem é esse artigo? Se quiser mandar para a gente depois, se quiser mandar para as meninas da Media, aí a gente consegue compartilhar com quem hoje. Ele faz parte do livro, tá? Quem que é? Sabe os autores? Sei, um minuto, por gentileza. Deixa só eu pegar aqui no índice, porque eu sei que ele está aqui. A escuta especializada, um não à violência, um sim à fraternidade. O papel da literatura, da professora Luciana Faísca Narras. Deixa eu só confirmar se eu não estou vendo o artigo errado, gente. Não, é esse mesmo, da professora Luciana Faísca Narras, tá? Que ela, até uma das seções do artigo tem por título O Resgate da Infância na obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Então, é esse. Eu só não prometo que eu consiga fazer amanhã, tá, gente? Mas eu posso digitalizá-lo e aí encaminho em PDF para Fernanda, para Bianca, para Gisele, para passar. Então, lendo esse artigo, deu esse estalo. Gente, O Pequeno Príncipe. Eu li O Pequeno Príncipe a primeira vez quando eu tinha 6 anos de idade. Eu era uma criança e eu tive uma compreensão. E aí eu lembro que eu li ele mais tarde, novamente, e adolescente.
Aí o adolescente, todo adolescente, ele pensa que é transgressor, mas na verdade ele é mais reclamão do que transgressor, né? Ah, que eu quis ler esse livro de novo? Historinha chata para criança. Adolescente faz isso. Não foram exatamente essas palavras, mas o sentimento é esse. E eu li novamente na idade adulta. E quando eu li novamente na idade adulta, eu já tive uma outra percepção, bem diferente daquela de quando eu era criança. Porque quando eu era criança, lia outras histórias, outros livros, outros contos, outros contos de fada. Lia contos de fadas, lia histórias em quadrinhos, e eu poderia incluir como criança e como adolescente mesmo o livro Pequeno Príncipe nessa categoria de livros. Lendo ele novamente depois como adulto, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. A minha imagem, ela aparece em 2 pontos diferentes para mim aqui. Em um deles, ela está bem normal, e no outro, que aparece na grade com todo mundo, de vez em quando eu travo. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Tá Estamos te vendo e perfeito, ouvindo fique bem. Tudo tranquilo. bem. Ótimo. Se der algum problema, vocês me avisem, por favor. Então, eu conseguia colocar nessa mesma categoria de uma leitura mais como diversão, mais como distração, ou com alguma lição de moral para passar. E que foi o que me fez ter uma visão um pouco avessa quando eu era adolescente, porque adolescente não quer receber lição de moral de ninguém. A gente manda na nossa própria vida quando é adolescente e não precisa ouvir lição de ninguém. E quando adulto, tendo uma outra percepção do livro, isso tudo, esses 3 momentos me vieram à memória. Por isso que eu estou citando esses 3 momentos para vocês aqui. Quando eu li esse artigo falando do Pequeno Príncipe. E aí começou a construção. O Pequeno Príncipe, ele definitivamente, ele não é um livro infantil. É um livro para crianças, porque crianças podem lê-lo, podem compreendê-lo, podem formar ideias a respeito dele. Mas ele não é um livro infantil. Ele é um livro, eu vou chamar de universal, de atemporal, para qualquer idade. Porque nós conseguimos, a partir da a grandiosidade do que o Exupéry escreveu na obra O Pequeno Príncipe, ela vai muito além. Eu não consigo mensurar, eu não tenho pretensão de dizer que eu consigo mensurar a grandiosidade do que está ali. E isso eu já tinha lido O Ofício do Mediador. E aí eu pensei, cara, é isso? É que o Pequeno Príncipe, no Pequeno Príncipe, eu consigo encontrar pontos de encontro, não apenas entre a mediação varatiana, que é escrita do Saint-Exupéry, mas entre várias das outras escolas de mediação. Uhum. E o que o Saint-Exupéry escreveu. Eu falei que eu não ia dar spoiler, e eu pretendo não dar spoiler, tá? Mas a parte do livro, que é o capítulo onde eu faço as conexões entre o Pequeno Príncipe do Exupéry e a obra do Vará, eu poderia ter escrito muito mais coisas ali. Eu poderia ter selecionado muitos outros trechos do Pequeno Príncipe para colocar. Mas aí eu tinha 2 problemas. Primeiro, a limitação de páginas para o TCC da universidade. E segundo, a possibilidade de, como um graduando, e ainda sem domínio, e ainda estou sem esse domínio, como eu conversava com a Gisele, a Bianca e a Fernanda pouco antes de nós iniciarmos esse MedTalk, eu sou um apaixonado pela mediação, mas eu ainda não consegui, na minha correria de vida, fazer a formação em mediador. Então, eu sou um apaixonado pela mediação, mas eu ainda não sou um mediador. Eu não posso exercer a função de mediador. Isso me entristece, tá, gente? Mas eu estou dando tempo ao tempo, estou me dando tempo. Então, como um graduando em final de curso e falando de uma obra como a obra de Vará, e ainda como toda boa pesquisa que a gente faz, porque é Vará e é Pequeno Príncipe no direito e na literatura, na mediação e na literatura. O que vamos falar sobre Vará
e Saint-Exupéry se há possibilidade da utilização de conceitos como os trazidos pela obra do Pequeno Príncipe para facilitar, para oportunizar de uma forma mais, eu vou dizer, popularizar o ensino da mediação. E eu não poderia fazer isso eu não poderia pegar simplesmente e escrever sobre Vará e Exupéry, porque aí não seria uma pesquisa. Eu não poderia simplesmente pegar Vará e Exupéry e dizer: sim, olha só, o Vará e o Exupéry nos provam que a literatura e que obras como o Pequeno Príncipe podem ser utilizadas para ensinar a mediação. Eu precisava selecionar outras escolas, e quem já teve a oportunidade de ler o livro viu que eu não apresentei todas as escolas que a gente tem conhecimento, pelos mesmos motivos de não poder escolher mais coisas do Pequeno Príncipe, pela limitação de páginas, e para não me perder na pesquisa e não acabar fazendo com que ela chegasse num ponto que eu estou fazendo nisso aqui, né? Então, mas aí chegou nesse momento, é Vará, é Exupéry, e é como nós podemos trazer a literatura e como podemos trazer obras que podemos considerar clássicas, obras que são atemporais e que trazem conceitos para nós de humanidade, de crescimento, para que a gente aprenda e ensine a mediação e a mediação como cultura. E aí o que está nesse capítulo que faz a conexão dos pontos selecionados com a obra de Vará, dá para fazer a conexão desses mesmos pontos com outros, com as outras escolas, porque, obviamente, gente, era um TCC, então teve a mãozinha e a opinião da minha querida professora Sâmia Fortunato, que foi a minha orientadora e que é uma entusiasta da mediação aqui na região da Grande Florianópolis. Uma pessoa incrível que me fez crescer muito na graduação. Fui monitor dela nas disciplinas de processo civil, inclusive, então o meu contato com ela foi muito grande. A gente conseguiu trazer para esse último capítulo os trechos de Pequeno Príncipe que conseguem, de forma simbólica, representar o início, o desenvolvimento e o fechamento de um processo de mediação. O interessante é que o Vará fala sobre recriar o conflito de uma forma, né? E, na verdade, quando o autor, e aí falando do Pequeno Príncipe, consegue, e aí o Ivair consegue conectar essas duas obras dessa forma, a gente percebe que é possível reconstruir ou construir de uma maneira diferente. E aí, sem dúvida, para quem acompanhar o livro, até já digo para vocês, pessoal, que vai ter sorteio. Então, se alguém tiver alguma pergunta, já podem mandar. Eu vi que a Gi também levantou a mão. Fica super à vontade para falar, porque é realmente importante para a gente perceber o caminho do autor, e eu sempre digo o quanto é importante a gente conhecer a trajetória de quem a gente está estudando, por vários motivos. Um, para entender de onde a pessoa está partindo, e dois, para a gente poder se conectar com quem a pessoa é e o que ela trouxe. Não adianta a gente estudar uma obra pura e simplesmente, é sempre importante, vai lá nas referências, dá uma olhada naquilo que a pessoa já leu. Além disso, entenda um pouquinho da história, então, o Ivair contando como a mediação começou a fazer parte da vida dele, e aí muitas vezes a gente percebe, poxa, tá aí, por isso que eu me conectei, poxa, talvez eu possa fazer algo diferente com aquilo que já foi. E aí muitas vezes a gente quer trazer algo inovador, mas muitas vezes o que é inovar? Inovar é trazer uma sistematização diferente, inovar é conectar pontos diferentes. E aí quando a gente percebe, por exemplo, e aí retomando a última fala do Ivair, o quanto os professores podem fazer essa caminhada, essa trajetória junto com a gente, ou abrir espaço para nós. Então, por exemplo, quando ele disse, o que eu posso utilizar que talvez eu vá utilizar no mestrado? Na academia, na faculdade, você nem pensava, na universidade, mestrado. Pessoal, mas é bom deixar uma porta aberta como uma alternativa? Pode ser que daqui para frente você queira fazer? Ou mesmo no mestrado, no momento que eu estou agora, já pensar no que eu posso costurar de conteúdo para o doutorado. E aí tem um dos livros que fala sobre criatividade, que é Roube como um Artista, que fala que quando a gente volta na linha do tempo, a gente começa a conectar os pontos e percebe o assunto que a gente sempre volta. E a gente sempre volta em um assunto. E sempre algo que a gente vai elaborando cada vez mais e vai trazendo algo que é nosso.
Então, se alguém tiver alguma dúvida antes da Bianca falar, Bianca, por favor, fale, mandem aqui, pessoal, que a gente... E da Gisele também. Gi, fica à vontade. Gi, alguma coisa para Já, acrescentar? não, eu já até perdi. Foi tanto Que tão noite, complexo né? tudo que se seguiu no momento que eu levantei a mão que vai vir novamente. Que noite, é verdade. Então, se me permitem, eu disse, vou manter a minha palavra, o Ivair também, não vou provocá-lo para spoiler, não é essa a intenção, Ivair, querido, mas eu vou deixar todo mundo aqui com um gostinho de quero mais. Então, vamos lá. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3, eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, desculpa a minha voz, gente. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o meu coração. É preciso que haja um ritual. Vejam essa conexão fantástica que o Ivaí fez da raposa mediadora. E aí é o seguinte, a mediação como um ritual, como uma preparação, aquilo que o Ivaí fez de pesquisas nesse sentido e, sobretudo, sentindo, né? É algo que extrapola o técnico, aquilo que o Ivaí fez e nos proporciona hoje. Creio que vocês percebem essa aura, esse clima bastante interessante. Então, Ivaí, que conexão bacana que você fez da raposa mediadora como uma espécie de uma preparação, de um ritual para a mediação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor, meu querido. Ok. Primeiro eu preciso me desculpar com a Gisele, porque eu vou falando e eu me empolgo e eu Fica posso não tranquilo, era perceber. só para completar o raciocínio. Teve um momento em que você trouxe a grandeza do livro do Pequeno Príncipe, né? E aí você foi associando quanto ao Alvará, enfim. O que te motivou a isso? O Pequeno Príncipe é um livro que eu tenho na cabeceira da minha cama e é muito importante, acho que você também trouxe naquele contexto que você estava explanando, a percepção que eu tenho quanto à sua obra, que é a cada tempo, a cada momento, uma percepção. Né? Cada vez que você lê, dependendo do seu tempo, do seu momento, o Pequeno Príncipe é um viés, é uma percepção, é um sentimento. E isso é uma coisa que acho incrível, assim, maravilhoso. E aí, só para te trazer, você é muito responsável por aquilo que você cativa. Então, como a Fernanda muito bem trouxe, a todos que não estamos aqui por acaso, e sim porque houve uma conexão, inclusive, com o tema, saiba que estaremos muito mais ainda conectados com você através desse livro. Eu, pelo menos, porque me faz sentido como pessoa, como profissional, nos meus princípios genuínos e éticos, nosso Meditalk hoje, viu? Nossa, eu fico lisonjeado ouvindo isso que tu acabaste de falar, Gisele. Está sendo muito emocionante para mim estar aqui falando, porque eu estou revivendo a trajetória da escrita de um TCC que tinha a pretensão de ser um TCC. E se tornou essa obra que está me proporcionando muitas alegrias e muitas conexões. Então, isso me deixa muito, muito lisonjeado. Obrigado. Sobre a mediação como um ritual e a raposa mediadora, que a Bianca trouxe aqui a provocação. A raposa, ela nos faz sobre a fala específica da raposa. Ela nós podemos trazê-la para a mediação e buscar através da mediação perceber que os nossos conflitos se tornaram confrontos e
muitas vezes descambaram para caminhos que a gente imaginou que nunca iriam acontecer, porque todas as relações que nós construímos, nós partimos de idealizações que nós fazemos das relações e do outro, de expectativas que nós criamos em nós, esperando que o outro atenda, e que deixamos o outro criar nele, esperando que nós atendamos. E quando essa idealização e essas expectativas não são cumpridas, não são supridas, e com muita frequência elas não são, porque nós idealizamos com base no que nós buscamos e não no que o outro tem para nos oferecer. Isso é lindo, sabe por quê? Temos aqui um pequeno mediador que eu ouvindo todas as aulas de palestras depois da pandemia e do online, e é um fofo. E aí eu vou permitir que a Fernanda fale um pouquinho, que ela precisa dar aula, gente. Pode falar, Fê. Então, quero agradecer realmente essa conexão proporcionada pela Medi, a oportunidade de estar conectando o Ivair com vocês. Então, trazer essa possibilidade para mim realmente tem um valor muito grande. Convidar vocês para conhecerem a obra. E aí, momento também de fazer o sorteio. Ó, olha aí, temos aí algumas pessoas com a obra. E o que a gente pensou, Ivair, eu até vou pedir para que você traga aí a ideia do sorteio. Eu acho que eu acabei falando, era para ficar escondido, tá, gente? Eu achei que quando colocava arroba, ninguém sabia. Saiu, mas eu acho que todo mundo viu. Mas a ideia para contemplar realmente quem o inquietou, Ivair, diga aí o critério do sorteio e, por favor, pessoal, manifeste. Então, o critério do sorteio será quem responder primeiro, porque pode ter mais gente que tem essa informação. Qual a data do nascimento do Vará? Uau! Vamos fazer já? Eu sei que era Ou a a sua gente data pode de esperar 5 nascimento, segundos, né? e se ninguém falar, daria para ser de uma Não pode outra ser da forma. Se Fernanda? nasceu na data ou próxima à data do Vará. Exato. Então, ó, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Alguém mandou. Nani? É isso? Eu acredito que seja a Nani, porque é continuidade Da última fala. da conversa de cima. 31/10/41. Nani, depois eu preciso do teu contato para te Eu vou encaminhar. abrir o áudio aqui rapidinho. Gente, eu nunca imaginei que eu quero ia dar certo. Que linda! Parabéns, Nani. E para quem ainda não conhece, então fica essa possibilidade. Vocês podem conversar diretamente com o Ivair, ele tem algumas obras lá. Tem também no site, e aí então vocês podem encontrar lá. E eu também ainda tenho alguns, tá, gente? Porque realmente é algo assim que algumas vezes as pessoas passam por mim e falam, poxa, eu acho que você vai gostar da obra, eu acho que pode aí te despertar realmente reflexões diferentes e super importantes. E aí trazer para vocês essa possibilidade que todos aqui temos de eternizar o nosso pensamento, eternizar quem somos através das obras, que isso para mim realmente tem sido muito interessante, muito legal, e realmente fica um legado para quem vem depois, fica um legado para quem convive com a gente. Então, fica essa alternativa para vocês também passarem a refletir sobre aquilo que vocês querem deixar para o mundo, aquilo que vocês gostam de trabalhar e desejam continuar estudando, e para vocês deixarem a marca de vocês, a autenticidade de vocês, que isso que o Ivair bem fez. E aí agradecer, Ivair, por ter topado, né, aceitado o convite da Medi. Gi e Bianca, por favor, e na sequência, então, o Ivair, para desejar uma boa noite para vocês. Muito Bom, obrigada, eu só então. gratidão. Que noite, né, Gi? Fernanda, muito obrigada. Você sempre abrilhanta, você sempre traz conhecimento, agrega. E foi através da Fernanda que me senti atraída, né, pela obra do Ivair. E hoje tenho certeza que não é só esse sentimento que me toma. Todos nós aqui estamos realmente cativados
pelo Ivaí, pela construção, pelo caminho, por aquilo que o despertou de interesse. Então, leiam o livro, realmente ele agrega demais para esse sentido da mediação que vai muito além de uma técnica. É um manejo, como o próprio Vará fala, de dentro para fora. É muito bonito ver. Por isso que o acordo não é realmente o objetivo, mas aquilo que as pessoas vão transformando em si e no outro. E vai, então, eu te passo a palavra, você estava aí concluindo o seu raciocínio sobre a questão do ritual da mediação, sobre a figura da raposinha mediadora. Então, por gentileza, prossiga, fique à vontade, faça uso da palavra como o seu coração mandar. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Bianca. Só antes, eu passei no chat o endereço do meu Instagram, para, por acaso, quem queira conhecê-lo. E a Nani, como uma forma de contato, a Nani, caso ela tenha o Instagram também, para que ela me passe os dados dela para eu enviar o livro. Eu coloquei o link do seu Instagram, da Bianca e da Fernanda aqui no chat para facilitar o clique. Direciona. Obrigado, Gisele. Então, fechando a questão ali da mediação como um ritual, e eu estava falando sobre a raposa mediadora. Então, a raposa, ela foi um personagem mediador para mim no livro, e nessa fala que é tão impactante, porque além de ela trazer essa ideia de pensarmos nas expectativas e nos compromissos, quando ela fala, se você diz que vem às 4, desde as 3 eu já estarei feliz, ela não só nos lembra da expectativa que nós criamos no outro, mas da necessidade de honrarmos com os compromissos que nós assumimos, que é uma coisa muito importante, é uma coisa muito cara num processo de mediação. Embora o objetivo da mediação varatiana seja iniciar pelo resgate das relações, ele não vai parar aí. O processo de mediação vai seguir com as pessoas e os compromissos terão que ser honrados. A importância da nossa responsabilidade enquanto seres que buscam uma cultura de consenso, uma cultura de mediação. E a mediação como um ritual, né, o processo de mediação em si, ele tem um ritual. Embora não seja uma ritualística formal, como um processo judicial, embora seja uma prática, uma dinâmica que a informalidade é a tônica, que não há uma hierarquia entre os participantes, ele tem um ritual no sentido de um acordo que vai... Obrigado pela presença, Raquel, tá? Prazer te conhecer. Ele tem esse lado de ritual no sentido de vamos apresentar o que vamos fazer o acordo, o nosso contrato da mediação, como é que nós vamos desenvolver. Tem os momentos em que as pessoas terão a oportunidade de falar na comunicação não violenta e nos círculos de construção de paz, que é uma prática mais voltada para a justiça restaurativa, mas a mediação e a justiça restaurativa conversam muito. Tem o bastão da fala, né? Então, tem a importância de saber o momento que eu tenho que falar, saber o momento que eu tenho que ouvir, saber o momento em que a conversa ela causou uma evolução, mas que chegou num ponto em que é preciso digerir o que foi negociado, o que foi conversado, o que foi falado, o que foi percebido naquele momento. Então, saber que quando chega esse momento, sem eu digerir isso, eu não vou conseguir prosseguir. Esse é o ponto em que eu te interrompo, velho, para que a gente possa, e que eu possa aqui, através da minha equipe, te fazer um convite ao vivo e a cores para ficar bastante registrado, de propor a você um encontro mensal a todos que estão aqui, para a gente estudar o seu livro com você, ter a honra de estar com você, página a página, fazendo uma partilha e trazendo percepções. E aí, para digerir, eu vou ter que te segurar, senão vai todo mundo saber o que te trouxe aqui, hein? Nossa, Gisele,
novamente, me sinto lisonjeado, é uma honra, tá? É uma honra e eu topo, com certeza. Que delícia, gente, tá gravado, você sabe que mediação tem fé pública, estamos aqui diante de inúmeros mediadores. É Por que eu te verdade. faço esse convite? Eu tô completamente arrepiada, você não tem noção. A Bianca é uma pessoa que me entusiasma demais, me motiva demais na questão de abrir muito mais essa partilha, trazer mais pessoas para dentro, fazer mais esses eventos. E a gente sempre paquerou a ideia, né, de fazer um estudo sobre o livro. Só que aí a gente tem a doutora Raquel, a Aline, a própria Fernanda, a Bianca, que fazem parte da comissão da Barra, que sempre faz esse trabalho muito legal com vários livros. E para não tirar esse brilho, sempre foi algo que vamos participar lá. Mas eu acho que aqui eu quero te convidar, e é aceito, claro, estou lisonjeada em que você aceite o convite, para que a gente faça esse movimento. Que eu convide a todos a comprar esse livro e vamos juntos trazer nossa percepção nesse autoconhecimento de olhar para dentro. Nossa, eu tô arrepiada, gente. Fiquei sem palavras. Que Pronto. maravilha. Eu achei que ele ia falar que ia pensar. Aí, de repente, ele já solta um topo. Eu fiquei arrepiada. Ele é dos nossos, ele é dos nossos. Não, eu topo mesmo. E fechando, então, a mediação como um ritual é isso para mim. O ritual da mediação é esse, sabe? Esse processo que acontece dentro e durante ela, e esse ritual de se redescobrir e de redescobrir o outro, tá? Então, é aí que eu vejo a mediação como um ritual. Sobre os encontros, eu topo mesmo, tá? Fico muito lisonjeado, fico muito feliz. Só como eu já tinha conversado com a Bianca esta semana, tem que ser de junho para frente, tá? Que o mês de maio agora eu vou tirar alguns dias de férias. Fica e tranquilo. Vou Não, curtir com minha super mãe. top, até Vou porque aproveitar. eu acho que esse evento precisa desse tempo de digestão, como você Sim. muito bem colocou. E de maneira espaçada, de maneira leve, né? Estamos aqui diante de profissionais que trabalham loucamente, uma vida super corrida, para que seja leve mesmo, seja um complemento deste olhar, sabe? E vai ser depois de julho mesmo, fique tranquilo. Maravilha, a Maravilha. semente foi lançada. Então, agradecendo a todos pela presença, em nome da Media Arbitragem, Ivaí, você foi um presente, você é um presente para todos nós, com essa sua inspiração, com essa sua motivação. Você é mediador, meu amigo, devo lhe dizer, tá? Porque isso está na sua essência. Isso Nem está só, né? realmente. A gente sabe na questão do direito que há controvérsia sobre a formação e capacitação. Então, tem esses dois viés aí, o extrajudicial e o judicial. Então, deixar isso para Mas depois, tá bom? o coração dele está aqui, né, revelado para todos nós. É preciso ter esse apaixonamento, como ele disse, esse encantamento, e é primordial. A gente, eu falava essa semana em um dos encontros, né, o mediador é aquele profissional que gosta de gente, que lida com gente, né? E isso Ivaí tem de sobra, essa simpatia, esse preparo indiscutível, né, como profissional, um inquieto, deve ser geminiano, Ivair, eu estou achando. Vou aqui lançar o meu palpite. Ou uma lua em gêmeos, não sei. Mas que gostoso, que delícia esse seu dinamismo. Obrigado, Bianca. Sou ariano. Não, agora, então, é verdade, nós somos Não, de eu vou Ares. ter que Menina, você faz perguntar, que 19. dia você é? 19 de abril. 19 Que de falha abril. minha, é Gente, verdade. eu vou ter um infarto, né? Porque aqui é assim, ó, o Gustavo, a Bianca e meu pai, dia 20. Eu Você, sou do dia 19. 19. Gente, Gente, aí vai descendo os arianos da minha vida, assim. Fora do comum. Deixa eu fazer um registro, gente, que eu acabei de ver a mensagem e eu não sei curtir as mensagens aqui no chat do Teams. Que Por alegria favor. ver uma das minhas inspirações, foi minha professora na especialização em sistema de justiça.
ela é uma referência aqui na Grande Florianópolis em Direito da Criança e do Adolescente, a professora Daniela Spezin, Olha, que é professora da universidade onde eu fiz o curso. Ela foi minha professora na especialização e tá aí ela, mostrando o rostinho pra gente. Professora, gente, Daniele. me permitam. Ah, bem-vinda! Coraçãozinho para a professora Daniele. Não, eu só, Muito pessoal, obrigada. oi, boa noite. Eu só, na verdade, mandei recadinho para o Ivaí, porque eu entrei pelo story dele, a gente está combinando um cafezinho, né, Ivaí? Eu E preciso não demais. marcamos ainda, né? Gente, eu só escutei os elogios para ti, só me emociona. Bom, eu só diria, eu levantaria aquela plaquinha, né? Eu já sabia, né? Porque é isso, né, Ivaí? Eu acho que sem palavras mesmo, muito orgulho de ti, assim, sucesso total. Imagina o quanto que tu vais contribuir ainda em relação a esse tema tão importante para a gente, né? Há tanto tempo, gente, que a gente, a velha falando aqui, a velha no bom sentido, né? Só tem esse sentido bom, né, de ter idade. Mas, assim, de ter visto desde muito tempo, né, gente? Eu me formei em 94, pense, em Direito. Eu escuto há tanto tempo a gente tentando enfrentar essa pendenga, né, do excesso de litígio e de outra perspectiva, não é só pelo excesso, não é só meta, né, que tem que bater, mas, assim, a perspectiva de outra perspectiva de conflito, sabe? E eu lembro, já vou parar de falar, mas, assim, eu lembro de que o Ivair veio apresentar um TCC, que eu caí de paraquedas na banca dele, né, Ivair? Quando eu vi o Ivair falando, eu pensei, gente, ele é completamente formado e modelado e concebido na perspectiva, numa outra perspectiva, assim, de vida mesmo, de vivência. E aí é só isso, é só fluir agora, né, Ivair? Um beijo a todos, tá? Beijo, professora. Obrigado. Que maravilha, então, gente. Chegando aos momentos finais, e vai o coraçãozinho tá batendo acelerado, os olhinhos marejaram, e essa é a sensação gostosa que fica em todos nós que estamos cativados, que estamos encantados pelo seu trabalho, e a Medir Arbitragem agradece a cada um de vocês. Oi, Fernando! Gente, desculpa, hoje eu de fato queria muito me alimentar e assim eu o fiz, mas eu não poderia deixar de explanar aqui o meu carinho e a minha admiração pelo Ivaí. E eu vou perdoar por você fazer o suscitar da minha estante o Pequeno Príncipe, tá? Que Por lindo! vocês terem sido tão cirúrgicos nos pontos que eu havia grifado no livro. Você sabe que toca demais, vai muito além do jurídico, vai muito além de tudo, de toda essa perspectiva que nós temos enquanto mediadores, ou futuros mediadores. É humanismo, né? Esse apaixonamento. Obrigado, Ivaí. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Quero continuar fazendo parte dessa história vitoriosa deste amigo querido. Que maravilha, então. Então, a todos sintam-se abraçados, acarinhados, acolhidos pela Medir Arbitragem. Gi, obrigada demais por acreditar em cada passo, tá? E essa intuição aí eu sabia que era certeira. Eu falei, o Ivair, ele é diferente e as pessoas precisam conhecê-lo. Ivair, deixamos você aí com os momentos finais, os agradecimentos. Fica à vontade, a palavra está contigo. Nós estamos aqui só para te ouvir. Muito obrigada de coração. Gente, obrigado. Fernando, obrigado pelas palavras. Bianca, Gisele, muito obrigado por essa oportunidade. Quando a Bianca trouxe a proposta, logo depois a Fernanda me falou também, bateu medo. Falei, gente, eu vou enfrentar isso, eu vou conseguir, não sei. Vim, estou aqui. Foi um momento muito rico, muito especial para mim. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por cada um que esteve presente, que está ainda presente aqui nesse momento. Clarice, eu tive o prazer de conhecer no dia do lançamento do livro, num café aqui em São José, em Santa Catarina. Uma pessoa incrível, muito querida. A Fran,
mediadora, a Ana, Luísa, que estavam aqui antes também, não sei se elas já saíram. Então, vi muitos rostos conhecidos, conheci bastante pessoas, a Ilza, a Fernanda Carvalho, que eu estou vendo aqui, a Nani, que eu vou ter o prazer de enviar o livro. Muito obrigado por esse momento. E eu vou terminar bem clichê mesmo, bem Saint-Exupéry, ou como dizem os manezinhos, o Zé Perry, porque o Exupéry, quando aviador, ele tinha um ponto de parada em Florianópolis, tanto que existe no bairro Campeche uma avenida chamada Avenida Pequeno Príncipe, e um shopping do bairro Campeche, no sul da ilha, estava, acho que já terminou, com uma exposição em homenagem a ele chamada O Diário de Zé Perry, que o povo não conseguia dizer Exupéry no francês, se chamava ele de Zé Perry. Então eu vou ser clichê com uma frase do Exupéry, e que eu espero que ela possa se aplicar a esse momento de mim para vocês, e já posso garantir que do convívio que eu já tive, das trocas de ideias já, a Fernanda, que já é a Gadotti, que já saiu, que uma pessoa se tornou super importante, a Gisele, nesses poucos contatos, e em Ibiúna, já sei que causas também, a Bianca já causou, Fernanda, a professora Daniele, que é a frase do Exupéry, que diz, aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Eu espero estar conseguindo deixar um pouquinho de mim para vocês. E quero muito levar comigo, nos nossos próximos encontros para estudar o livro, quero levar muito de vocês também. Muito obrigado. Muito obrigada. Gente, palmas para ele, gente. Merece palmas. Maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Era para ser um bate-papo, era essa a proposta. Mas foi, assim, uma partilha incrível. Estou muito emocionada. Agradecer a minha companheira sempre, muito sagaz, muito, numa velocidade muito ágil também, com esse feeling de percepção. Bianca, obrigada. E a Fê também, então acho que estamos conectados, de fato. Tenho um carinho gigante por ela. Seja bem-vindo. Estaremos juntos lendo e estudando cada vírgula dessa obra incrível. Boa noite, queridos, e até já. Vamos dizer até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Ivaí. Você é maravilhoso. Muito obrigado, meninas. Eu que agradeço. Até. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.